Muito bem, pessoal, você que vai fazer aí o concurso da PRF, vamos fazer aqui as nossas dicas matadoras aqui na disciplina de informática, né? Aquela largada final de última hora para que você chegue aí na sua prova e quebre tudo, né? Você já vem estudando, já vem se preparando, mas sempre uma coisinha ou outra é bom você estar antenado, estar ligado, para que lá no dia da prova, aquilo que o professor falou lá no vídeo, tá lá na sua prova, você vai lembrar e vai acertar a questão, tá? Então é sempre importante isso. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente falar sobre o assunto, tá? Então, pela questão a gente vai falando pro assunto e aí você pode resolver junto comigo também e aí chegar, como eu disse, voando baixo, pronto para ser um policial rodoviário federal, beleza? Então a primeira que eu coloquei aqui para nós é a seguinte: no Linux, a senha de usuário pode ser alterada via terminal, por meio do comando passwd, mas o usuário, com exceção do root, não consegue alterar sua própria senha. Então veja só, aqui fala sobre o sistema operacional Linux, né, falando sobre senha, mas aqui é uma coisa bem interessante, né, porque veja só, o root é o administrador do sistema, o root pode tudo no sistema, incluir novos usuários e dar permissões para esses usuários. Só que aqui a questão está dizendo o seguinte, ó, o usuário tem uma senha. Se ele quer alterar essa senha, ele não pode. Ele tem que ir lá no root, no administrador, e dizer: root, eu quero alterar a minha senha. Tá certo ou tá errado isso? Bom, lembre-se das palavras restritivas, né? Automaticamente, exclusivamente, somente essa. E as negação. Aqui eu tenho uma negação, ó. Opa, deixa eu colocar aqui meu pincelzinho aqui. Ó, tem uma negação. Diz que o usuário não consegue alterar sua própria senha. Isso tá errado, galera, tá? O comando passwd, ele tem sim essa função de alterar senhas, tá? E lembre-se que como ele está falando de um comando, né? Comando, a gente digita comandos no terminal do Linux, né? E quem interpreta esses comandos é o Shell, é um aplicativo que interpreta os comandos do Linux. E como é um comando, perceba que é digitado em letras minúsculas, tá? Então os comandos lá no nosso shell, no nosso terminal, é em letras minúsculas. Mas tanto o root como o usuário comum, ele pode alterar a sua senha, tá? Então eu, Araújo, quero lá alterar minha senha lá de usuário do Linux. Eu posso alterar, tá? Não é exclusividade do root, beleza? Muito bem. A questão de número 2, ela fala o seguinte: no Windows 7, a opção de segurança, proteção para a família, disponibiliza um pacote de ferramenta contra spyware e vírus gratuito chamado Windows Defender. Eu botei essa questão aqui porque no nosso edital nós temos sistema operacional Windows e Linux. Então a banca, por sacanagem, né? Isso é sacanagem, né? Esse é o coração peludo do examinador. Ele não colocou a versão do Windows. Então ele pode cobrar 7, pode cobrar 10. E aqui é bem típico disso, tá? Do cara cobrar o 10 e tive de fazer uma pegada no 7, tá? Então veja só, essa questão aqui, opa, deixa eu só colocar de novo aqui, né? Essa questão aqui, ó, ela está errada. Por que está errada, professor, se o Windows Defender é anti-spyware e é antivírus? Sim, ele é, mas no Windows 10 e não no 7. No Windows 7, o Windows Defender é somente anti-spyware, ele não é antivírus, ok? Lembrando que se eu estou utilizando meu Windows 10 com o Windows Defender ativado, ou seja, sendo anti-spyware e sendo antivírus, lembre-se que se eu instalar um outro antivírus, automaticamente, né, esse antivírus do Windows Defender será desativado. Por quê? Eu não posso ter dois antivírus no mesmo computador. E esse automaticamente é uma das exceções, né, da palavra restritiva, né? Porque em 99% das vezes automaticamente é errado, mas nesse caso, certo, automaticamente o antivírus é desabilitado, ok? Vamos fazer uma nova questão aqui que diz o seguinte, ó, falando agora de internet, intranet, né, que também está lá no nosso edital e aí é fundamental a gente entender. Acerca das características de internet, intranet e redes de computadores, julgue o item. URL, Uniform Resource Locator, é um endereço virtual utilizado na web que pode estar associado a um sítio, um computador ou um arquivo, né? Então,
questão correta. Então, o que acontece? O que é uma URL? Uma URL é um endereço exato da onde eu quero chegar. Então, por exemplo, http://www.focusconcurso.com.br é uma URL, né? Porque eu quero chegar nesse local na web. Mas uma URL não se define, não se restringe, desculpe, a somente páginas web, né? Então eu tenho uma URL de uma página web, ou seja, de um sítio, de um site na internet. Mas eu posso ter um endereço de um computador que eu quero chegar na internet ou de uma rede, também é uma URL. De um arquivo, né? Então se eu quero chegar num arquivo na internet, ao invés de começar com http:// e o nome do site, eu começo com ftp:// e o endereço onde está esse arquivo. Isso aqui, ó, também é uma URL. Então, se cair lá na nossa prova, URL pode estar associado a um site, uma página web, a um computador ou a um dispositivo da rede, pode ser uma impressora, por exemplo, ou um arquivo, tá? Então, URL pode estar associado a tudo isso. É o endereço exato onde eu quero chegar. Se eu quero chegar naquele arquivo que está lá no servidor do Focus, lá localizado com um tal número IP, eu posso utilizar essa URL. Tranquilo? Vamos lá. 4. A seguir são apresentadas 3 situações hipotéticas. Número 1. Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar um pagamento ao sequestrador. 2. Um usuário recebeu a informação, por meio do setor de segurança da informação do seu órgão, de que o seu computador, sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma rede de outro órgão. 3. Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua máquina estava consumindo mais recursos de memória do que o habitual e, ao executar no computador um programa de proteção, obteve a seguinte mensagem: arquivo XPTO infectado com o ORM XWY. Tá? Vamos lá. Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da informação, julgue o item subsequente. A situação 2 pode ter ocorrido por meio de bot, um programa que dispõe de determinados mecanismos de comunicação com o invasor, os quais permitem que o computador invadido seja controlado remotamente, propagando a infecção de forma automática e explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados. Então veja bem que aqui o examinador fez toda aquela confusão lá, mas ele só quer saber do item 2, né? Então vamos voltar aqui para o item 2 e ver se isso aqui se trata de um ataque do tipo bot, ok? O usuário recebeu uma informação por meio do setor de segurança da informação do seu órgão que seu computador, sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma rede de outro órgão. Então vamos lembrar o seguinte: o computador está aqui, certo? E aí tem um atacante aqui. O computador dessa empresa foi utilizado para atacar um computador de outro órgão. Isso quer dizer que esse computador aqui, ó, estava sendo controlado remotamente pelo número 1. Isso é um ataque do tipo bot? Certo, tá? Então, toda vez que você perceber que na questão está falando que um computador foi utilizado para fazer um ataque a outro lugar, isso quer dizer que alguém estava controlando aquela máquina. Então, e controlando a distância remotamente. Então, bot está sempre ligado a ser controlado remotamente para proceder um outro ataque. Esses ataques, né, chamados ataques de negação, DOS ou DDoS, né? Então o atacante controla remotamente diversos equipamentos, milhares ou milhões de equipamentos, por exemplo, para tirar um servidor do ar. Isso é um ataque de negação, DDoS. O vírus de bot também, né, tem o apelido que deixa sua máquina zumbi, justamente por causa disso. Ele perde vida própria e é controlado remotamente, ok? Então essa questão que nós fizemos, certo, né? Falando-se do item 2. A próxima questão, a de número 5, fala o seguinte: Fernando preparou uma mensagem de correio eletrônico utilizando, né, o serviço Gmail, sem nenhum texto no corpo da mensagem. Porém, ao tentar anexar o arquivo gera_relatório.exe com 2 KB de tamanho, editado 60 dias atrás,
o anexo foi bloqueado porque o nome do arquivo tem caracteres especiais, como o sublinhado entre as palavras gera e relatório, que não são permitidos no Gmail. Então veja só, aqui ele está falando sobre correio eletrônico, está lá no nosso edital. Então qual é a informação aqui? Que o e-mail não foi enviado, foi bloqueado, porque né, esse nome desse arquivo, por exemplo, tem isso aqui, né? Isso aqui como ele fala aqui, o sublinhado aqui entre as palavras, é o famosíssimo underline, né? É claro, né? Se você olhar, ele está sublinhando o espaço vazio ali, mas também conhecido como underline. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado, né? A principal informação aqui de qual o motivo desse arquivo ter sido bloqueado é isso aqui, ó, o ponto .exe. O que o ponto .exe tem a ver com isso, com tudo isso? É que arquivos que possam ser vírus também têm a extensão .exe, né, de executável. Então o gerenciador de e-mail bloqueia esses arquivos porque em sincronia com o antivírus, ele identifica que pode ser um vírus, então ele não deixa enviar. Então arquivos do tipo .exe não são enviados por e-mail pela precaução de serem vírus, mesmo que não sejam, né? Então eu posso ter um arquivinho que seja executável, mas que não é um vírus. Eu tenho certeza disso, fui eu que criei, ou eu peguei esse arquivo de algum lugar, isso é um programinha que precisa do executável dele, o setup, né, para ser instalado. Mas o gerenciador de e-mail em sincronia com o antivírus, ele não quer saber isso, ele quer saber que tem um .exe, e .exe pode ser vírus, tá? Então ele bloqueia. Não tem nada a ver com caracteres especiais. Agora, tamanho de arquivo, o e-mail pode não ser enviado se o arquivo for muito grande, né? Mas não bloqueado, como diz aqui, ok? Vamos para a próxima então, que diz o seguinte. A topologia lógica de uma rede, ela de computadores, determina como os sinais agem dentro da rede em referência ao fluxo de dados que passam através dessa rede. Nesse contexto, a topologia de rede estrela utiliza um concentrador como um ponto central da rede para permitir a transmissão de dados, né? Questão correta, né? Então, o que é uma topologia de rede? Topologia de rede é como a rede está organizada, né? Então nós temos a abrangência das redes. A abrangência é o tamanho da rede. PAN, LAN, MAN e WAN, né? Particular Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network e Wide Area Network, né? A PAN, uma rede pequena dentro de uma casa, por exemplo, né? Uma rede de curta extensão. A LAN, mais conhecida, né? Empresas, lojas, igrejas, colégios, redes locais, indústrias, né? A MAN é a interligação de computadores ou redes dentro de um mesmo município, né? Um bom exemplo é o ISP, o Internet Service Provider, né? Os provedores de internet são exemplos de MAN. E a WAN, a internet, né? Ou seja, a rede mundial de computadores, a WAN liga, inclusive, continentes. Agora, nas topologias, a gente tem algumas topologias importantes, né, que podem aparecer na nossa prova. Topologia de barramento, né, que os computadores ficam organizados, né, aqui um fio central, né, e os computadores ligados nesse fio central, e isso se eu pudesse desenhar a organização da rede, né? Então, a topologia de barramento. A informação importante é que usa o fio coaxial. E se um dos computadores da topologia parar, na topologia barramento, poderá parar toda a rede, tá? Então essa é a topologia de barramento. Aí nós temos a topologia anel, né? Anel, mesma coisa aqui, só que agora interliga. Tem esse nome de anel porque ficou evidente, né? Por causa desse ser redonda. A topologia em anel, ela também usa fio coaxial e se um dos computadores da rede parar, também poderá parar toda a rede. Agora aqui na topologia anel, um fator importante aqui para a gente guardar é uma coisa chamada token ring. O que é o token ring? É um protocolo que fica circulando na rede para transmitir, para dar acesso para que o computador transmita ou receba alguma informação, tá? Então, token ring é um protocolo que fica circulando na rede de topologia estrela. E aí, anel, né? Topologia anel.
que a gente vai falar agora, que é da questão, a topologia estrela, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído aqui a minha tela, né? Bom, topologia estrela. Como é que funciona a topologia estrela? Topologia estrela, nós temos aqui um equipamento central, que pode ser um hub ou pode ser um switch, né? E os computadores ficarão ligados aqui nesse hub ou nesse switch e utilizando o fio UTP ou par trançado e a ponteira RJ45, certo? A grande novidade disso aqui, a grande tecnologia aqui é que se um dos componentes da rede, algum dos equipamentos da rede parar, não para toda a rede, tá? Para a rede toda parar, nós temos que parar o equipamento central, o hub ou o switch, ok? E aqui diz, ó, nesse contexto, a topologia estrela utiliza um concentrador como ponto central da rede para permitir a transmissão de dados. Então está correto por causa disso. Outra informação relevante aqui é que, olha só, quando por exemplo, o computador de número 1 aqui, ó, computador de número 1, mandar uma informação para o computador de número 2, essa informação vai cair aqui no hub e o hub vai distribuir para todos os computadores, tá? Vão receber essa informação, isso se chama uma informação em broadcast, ou seja, como o hub não sabe para qual computador é a informação, ele manda para todos. Aí o computador de número 2, que é quem vai receber a informação, pega a informação, ok? Então o hub é muito simples e faz isso. A diferença do hub para o switch, caso apareça na nossa prova, é que o switch, ele manda a informação do computador número 1 para o computador número 2, vai cair aqui no switch. Como o switch é um equipamento muito mais robusto, muito mais eficiente, muito mais tecnologicamente mais dinâmico, o que vai acontecer? Ele vai então saber o número IP dessa máquina, o endereço MAC da máquina número 2 e vai mandar a informação só para ela, ok? Então é assim que funciona. Beleza, meu povo? Então aqui a gente fez algumas questões falando dos assuntos que estão no nosso edital, para dar aquele reta final aí para você, né? Se caiu alguma coisa na sua prova relativa a esse assunto, não vai ter como errar, não vai ter como você esquecer do que você assistiu agora para gabaritar as questões de informática, ok? Ademais, uma boa prova para você, né? Que Deus esteja contigo nesse momento aí tão importante da sua vida e sempre a gente fala, né? Não se preocupe com concorrência, concorrência é você e a sua prova, né? Sente lá, use todo o conhecimento, use todo o teu estudo, use toda a sua preparação para responder a questão, com aquela estratégia que a CESP exige, né? Não ser afoito a responder uma questão. Eu sempre digo para os meus alunos que numa questão de informática, vamos falar de informática, né? Cada disciplina tem a sua particularidade, mas de informática é muito mais fácil você achar o erro da questão. Então, se você deixou a questão em branco, porque você não conseguiu chegar na resposta determinada, e depois na hora de voltar você precisa responder mais questões, então você vai chegar na questão de informática, o que você vai fazer? Tente achar um erro na questão, que é mais fácil. Se você olhou, revisou, leu, não achou o erro, então se for para chutar, chute no certo, porque você não conseguiu achar o erro, ok? Parece meio óbvio isso, mas não é, viu, galera? Muita gente fica lendo a questão tentando ver se ela está certa. Esse que é o detalhe. Eu vou lá tentando ver se a questão está certa. Então faça ao contrário, tente achar um erro. Não conseguiu, chute para certo. Mas isso se você precisar chutar, né? O famoso chute consciente, ok? Então essa é uma das maneiras de você responder a prova. Outra coisa muito importante, e isso vai quando o candidato está afoito, nervoso, né? Tá com os nervos a mil ali por causa da prova, é o seguinte: você lê uma questão, a questão é muito fácil, não responda ela de pronto. Isso é muito comum nos simulados, quando a gente está fazendo questões, o aluno lê a questão é muito fácil, ele certo ou errado. Calma. O coração peludo lá da CESP não vai colocar uma questão muito fácil, pode ter certeza. Então, quando a questão for muito fácil, opa, calma, respira, lembra da aula de hoje, leia a questão novamente, né? Leu, releu, a questão tá fácil mesmo? Pode ser que alguma ser iluminado, né, tenha colocado uma questão fácil. Mas numa prova como a da Polícia Rodoviária Federal, questão galinha morta, não creio que vai existir, tá? Lembrando que no domingo a gente vai fazer a correção da prova, domingo à noite ao vivo aqui pelo Focus,
E na segunda-feira, se tiver alguma questão que estiver enroscada, que estiver errada, né, que você errou e tiver um possível recurso, conte com a gente que a gente vai montar esse recurso para vocês, ok? Fiquem com Deus, boa prova!